Bom dia, turma! Vamos dar continuidade com os nossos estudos dessa manhã de sexta-feira e agora iremos trabalhar com a disciplina de Geografia, onde nosso estudo partirá do capítulo 3, intitulado Os Imigrantes. Olha só, meus amores, aí na introdução do capítulo podemos observar um pequeno texto intitulado Sonho Imigrante. Aí vem o questionamento. O que é imigrante? O que significa imigrante? Então, meus amores, imigrante é a pessoa que chega a um país após deixar o seu país de origem, certo? E isso se dá muitas vezes, né, porque a pessoa está em busca de melhores condições de vida e sai do seu país de origem, no lugar que ela nasceu, para tentar vida em um outro local, certo? Então, vocês irão fazer a leitura deste pequeno texto e em seguida irão responder esses 4 questionamentos logo abaixo do texto, ok? Vamos lá. Os portugueses colonizadores do Brasil. Este tópico se encontra na página 26 do material de vocês. Vamos lá? Os primeiros imigrantes a adentrarem o Brasil no século XV foram os portugueses. Eles que deram início a esse movimento imigratório aqui no Brasil. Estabeleceram uma colônia de exploração, ou seja, aqui, né, se tornou que um local para produzir e extrair riquezas, onde podemos citar a produção de açúcar, né, que devido à plantação e o cultivo de cana-de-açúcar, minérios e pedras preciosas. Esses produtos eram retirados daqui de nossas terras e enviados, né, com o intuito de garantir o quê? Lucros aos portugueses. Esses produtos eram enviados para Portugal, para lá serem vendidos. Os portugueses, eles tiveram uma influência sobre a história econômica do Brasil, sobre a cultura em geral, a religião e a culinária. Com a chegada desses povos ao Brasil, o território ele passou a ter propriedade privada. Então, o tipo de economia que se prevalecia aqui no país, na época, era a economia privada. Ou seja, estabeleceu-se que algumas pessoas eram donos das terras, enquanto outras não tinham nada, não tinham direito a nada, somente alguns colonos portugueses. Com isso, obtinham que ganhos com produção e venda dos cultivos agrícolas e a extração dos minerais. Tudo isso em grandes propriedades de terras, que eram denominadas os latifúndios. O que era o latifúndio? Bom, corresponde a uma extensa propriedade agrícola privada, geralmente não exploradas economicamente, portanto improdutivas. Quando exploradas, são destinadas ao cultivo de um único produto, né? Sabemos que quando uma terra possui somente o cultivo de um único produto, é denominado de monocultura. E tinha a finalidade de abastecer o mercado externo devido à produção em larga escala. Sendo assim, foi introduzida a monocultura, ou seja, a produção de apenas um cultivo que era voltado para a exportação, enviado para outros lugares fora do Brasil. A contribuição dos portugueses no período da escravidão, né? Sabemos que devido ao grande número de indígenas que chegaram a morrer na época da escravidão, né? Devido aos grandes e pesados trabalhos que eram obrigados a fazerem e também a grande quantidade de doenças que foram trazidos dos portugueses, houve a necessidade aí de garantir mais mão de obra, ou seja, mais trabalhadores. Com isso, os portugueses resolveram trazer os africanos, que chegando aqui foram explorados, assim como os indígenas. Até a abolição da escravidão, em 1888, predominava nas lavouras, nas minas e nas atividades necessárias para a criação de gado, o trabalho escravo. Então, era o tipo de trabalho que predominava na época em que o Brasil estava sendo Brasil colonial, certo? Era o trabalho escravo, de exploração, o que aumentava ainda mais as riquezas dos fazendeiros, certo? Então, só quem ganhava com toda essa exploração aí era só os portugueses, que estavam cada vez mais se tornando ricos. Dificuldades de linguísticas. Olha só, meus amores.
Quando os portugueses chegaram ao continente brasileiro, estabeleceram a língua portuguesa como oficial no país. Ou seja, eles que estavam liderando tudo, né? Sendo que quando eles chegaram aqui, já encontraram os indígenas, que já tinham a sua língua mãe, né? Isso. Mas os portugueses empregaram como oficial a língua portuguesa. E daí houve que dificuldades, né, de comunicação entre os povos aqui existentes naquela época. Porque Portugal acabou que desconsiderando as diversas línguas indígenas e também as línguas africanas, né? Já que muitos africanos foram trazidos para cá, para o Brasil. Com isso, no ano de 1996, foi criado essa associação, a Associação de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com a sigla CPLP. Aqui na página 27 do material de vocês, temos aqui alguns países que teve instaurado a língua portuguesa como oficial, onde podemos citar Cabo Verde, Moçambique, Guiné Equatorial, entre outras, certo? A religião católica também foi introduzida no Brasil pelos portugueses, sendo até hoje dominante, apesar de estar perdendo espaço para outras religiões, onde podemos citar aqui a evangélica. Na culinária também tivemos forte influência dos portugueses. Eles trouxeram a tradição dos doces caseiros, o uso de especiarias, o cultivo de hortaliças, o uso do açúcar e do coco, que se mesclam aí com os hábitos dos indígenas e dos africanos. Podemos citar como alguns pratos típicos brasileiros que foram adaptados dos portugueses, a feijoada. Vocês podem estar perguntando, tia, mas a feijoada não é um prato típico da cultura africana? Também. O que vai mudar aí entre esses pratos dessas duas culturas é alguns ingredientes. Pois a feijoada, feita pelos portugueses, né, consumida pelos portugueses, ela tinha couve e linguiça, né? Já a feijoada, que era consumida pelos africanos, ela tinha o que? Restos da parte do porco, como o rabo, o pé, o focinho, entre várias outras partes. Também podemos citar aqui como prato típico da culinária portuguesa o arroz doce, a bacalhoada, entre vários outros. Tivemos também influência portuguesa na arquitetura, onde podemos observar, né, construções de estilo colonial. Temos aqui essa terceira imagem, uma construção, né, uma casa no estilo colonial. Outros imigrantes. Olha só, sabemos que os primeiros imigrantes a adentrarem o Brasil no século XV foram os portugueses. E com o passar do tempo, outros povos foram se instalando aqui também. Pois além dos portugueses, né, tivemos contribuições de vários outros povos, onde podemos citar japoneses e italianos. Esses povos, eles trabalhavam, né, eles vieram também para substituir os africanos no trabalho da lavoura. Quando esses imigrantes vieram para o Brasil, a partir dos anos de 1850 em diante, muitos estabeleceram suas moradias na região sul do país, pois lá era pouco habitada. Naquela época, o governo fornecia terras nesse local para que os imigrantes pudessem se estabelecer com as famílias. E daí passaram, né, a cultivar vários produtos. Com isso, temos aí a policultura, certo? Juntamente com esses povos também vieram os poloneses, os alemães, os coreanos, os chineses, os sírios, os libaneses, os judeus, entre vários outros. E daí é por isso que hoje o Brasil tem essa riquíssima cultura, né, de heranças herdadas por cada um desses povos. Olha só, meus amores, relacionado ao conteúdo da aula de hoje, os imigrantes, capítulo 3. Vocês irão fazer uma leitura detalhada deste capítulo, certo? E em seguida irão responder as páginas 25, 28, 29, 32 e 33. Capriche na organização e na caligrafia. Lembrando que o prazo de entrega desta atividade é até o dia 10, quinta-feira, certo? Então, um beijo, fiquem com Deus e bom final de semana. Tchau, tchau!